Seja bem-vindo ao Cientificando. Agora que já temos conhecimento de como a filosofia ocidental nasceu, podemos nos aprofundar na mente de grandes pensadores. É mesmo? Em ordem cronológica, estudaremos agora o bloco dos chamados naturalistas, ou, como também são designados, os filósofos da physis. No total, serão 6 vídeos. Os 2 primeiros tratarão sobre os monistas, sendo que agora se abordará a escola de Mileto, e no vídeo seguinte apresentar-se-á o importante pensamento de Heráclito. O terceiro vídeo discute os pitagóricos e a teoria de Xenófanes. Depois, no quarto vídeo, iremos navegar sobre as águas dos Eleatas, as quais nos levarão aos pluralistas, no quinto vídeo, para enfim atracarmos no sexto vídeo, no porto dos físicos ecléticos. Galera, antes de abordarmos o pensamento dos filósofos, alguns conceitos precisam estar claros. O que vem à sua cabeça quando se fala de natureza? Bem, de forma simples, você pode pensar na vida que nos cerca, a fauna, a flora, os astros. Para os antigos, entretanto, tal palavra significará algo mais peculiar. Em seu sentido originário, natureza sugere a realidade em graus fundamentais, uma realidade prima, a qual os primeiros filósofos nomearam como physis. Daí o motivo deles também serem chamados de físicos. Tá, eu já sei o que a natureza é, mas o que ela é composta? É composta, espectador, por algo que chamaram de princípio, ou arqué. O princípio é aquilo que permanece imutável nas intermináveis transformações da realidade, aquilo do qual as coisas originariamente derivam e no qual se acabam. Em outras palavras, é o início, meio e fim de todas as coisas que compõem a realidade. Quando levamos em conta que o universo é formado por inúmeras coisas, diferentes uma das outras, torna-se um desafio indicar se um ou mais princípios existem. São chamados de monistas aqueles que determinaram a existência de apenas um princípio, isto é, a existência de uma suposição ímpar para aquilo que governa o universo. Por outro lado, há os pluralistas, que defendem uma natureza governada por vários princípios. Imagino que está se perguntando do que é formado esse tal princípio, ou arqué. Pois bem, é sobre esse questionamento que os filósofos da natureza se debruçaram e quebraram suas cabeças. Agora, o trabalho é quebrar as nossas para entender suas escrituras. Como abordado no vídeo anterior, o início da filosofia grega é atribuído a Tales, nascido em Mileto, na Jônia, território que atualmente faz parte da Turquia, onde viveu as últimas décadas do século VII e a primeira metade do século VI a.C. As informações sobre ele só foram obtidas por meio da tradição oral indireta, posto que não se tem conhecimento de que tenha escrito livros. Somente com Aristóteles e Aécio, no decorrer da história, foi possível obter algum material escrito a respeito do filósofo. Por que Tales foi o primeiro filósofo grego? Pois foi o primeiro a afirmar a existência de um princípio primeiro, do sustentáculo permanente de uma realidade de todo imutável, mas permeada de inúmeras mudanças em suas partes. De forma simplificada, é como se o universo como um todo fosse formado por algo em essência imutável, mas cada uma dessas pequenas partes mudasse a todo instante. Além de considerado, portanto, o iniciador da problemática filosófica da physis, Tales trouxe uma ideia que pode ser qualificada como a primeira proposição filosófica da civilização ocidental. O cara basicamente plantou a semente para o florescimento do pensamento puramente racional da nossa sociedade. Tales foi o articulador de uma bela revolução que levou ao nascimento da filosofia. Vale lembrar ainda que ele foi o criador conceitual da problemática do princípio, enquanto a definição lexical de princípio, arqué, tenha sido provavelmente introduzida por seu discípulo, Anaximandro. Tales identificou o princípio com a água. A tradição oral diz que o filósofo deduziu seu raciocínio a partir da observação de que todas as coisas se relacionam com a umidade para nascer, viver e morrer. Todas as coisas possuem uma natureza úmida, como nos germes e nas sementes.
A vida, deste modo, está interligada com a umidade, a qual pressupõe a água. Antagonicamente, a morte está relacionada com a secura, a ausência de umidade. É algo a se pensar. Afinal, a vida só pode surgir com a presença de água, não é? Bem, podemos dizer que sim, mas por esse caminho não devemos seguir, caro espectador. Os filósofos da physis não eram materialistas, mas naturalistas. Por mais que a análise superficial das informações trazidas pela tradição oral nos leve a pensar na água de Tales como algo material, como a substância que bebemos diariamente, devemos levar em conta que a água de Tales é algo natural. O que significa dizer que Tales, quando falou da água, não se referiu aos aspectos materiais da água, mas à natureza dela. O que ela é em graus fundamentais, o que ela é antes de ser tudo o que a torna material. É como se Tales tivesse retirado da água suas características materiais, deixando-a apenas com seus aspectos naturais, determinando o resultado disso como seu princípio, como a arqué. Parece, então, que Tales viu a liquidez, a capacidade de preencher e encher o aspecto de algo perpétuo, ao observar a natureza da água, e decidiu assim que o princípio teria, com certeza, tais características. E a água físico-química seria apenas uma expressão desse princípio. Nesse sentido, a água de Tales colide com a noção de divino, resultando numa concepção de Deus na qual predomina a razão, cujo destino é eliminar os deuses do politeísmo fantástico poético dos gregos. Sob o aspecto divino, ainda, Tales afirma que tudo está cheio de deuses. Com isso, ele quis dizer que tudo é permeado pelo princípio originário. Como a água de Tales transmite a sensação de vida, e ela está em tudo, podemos dizer que tudo é vivo e tudo tem alma, o que é definido como panpsiquismo. O filósofo utilizara do exemplo de interação entre um ímã e o ferro como prova da animação universal das coisas, da vida presente na totalidade. Hoje sabemos, por conta da física moderna, que a matéria se move devido à presença de forças. E se eu te perguntar a natureza dessas forças, será que não coincidem com os aspectos naturais que Tales notou na água? Uau! Um provável discípulo de Tales, que também viveu em Mileto, Anaximandro, foi o elaborador da primeira obra escrita em prosa da Grécia, bem como do primeiro texto filosófico do Ocidente. Sua obra, da qual se obteve os fragmentos das primeiras expressões de uma filosofia pura, é um tratado chamado Sobre a Natureza. Anaximandro de Mileto nasceu nos fins do século VII a.C. e morreu no início da segunda metade do século VI. Com ele, a problemática da busca por um princípio tomou grandes proporções. Perguntas que antes não foram feitas, agora obtêm relevância. Novas hipóteses, enfim, surgem. A água de Tales, para Anaximandro, não passa de uma simples expressão do verdadeiro princípio. Para o filósofo, o verdadeiro arqué se trata do infinito. O princípio primeiro, então, é uma natureza sem limites e indefinida, da qual provém todas as coisas. Anaximandro chamou tal princípio de apeiron, que por si só significa aquilo que, em primeiro lugar, é privado de limites externos e internos, sendo, respectivamente, quantitativamente infinito e qualitativamente indefinido. Em segundo, ele dá origem a todas as coisas ao delimitar-se de vários modos, sem deixar sua infinitude. Por último, e consequentemente, é um infinito cuja existência é a própria determinação, ou seja, nele as coisas nascem, consistem, existem. A justificativa para o princípio primeiro ser o apeiron está na premissa de que algo infinito não pode ser criado, tampouco destruído. Se isso fosse possível, então outra coisa haveria de ser o verdadeiro arqué. Da mesma forma, se ele não fosse delimitado em si mesmo, outra coisa deveria qualificá-lo, evidenciando que o princípio em questão, em verdade, não seria um princípio. Assim, o apeiron proposto por Anaximandro atinge um patamar racional elevado.
À medida que há um princípio a partir do qual as coisas se geram, consistem e existem. É um raciocínio e tanto. Mas deixa eu te perguntar, como as coisas surgem, prevalecem e morrem? Anaximandro encontra uma hipótese para tais perguntas utilizando-se de ideias dos mistérios órficos. A causa da origem das coisas, segundo o filósofo, é uma injustiça entre dois contrários, ou seja, na prevalência de um sobre o outro, o mundo e seus componentes são criados. Do Apeiron se delimita o claro e o escuro, o frio e o calor, e assim por diante. Na prevalência do claro sobre o escuro, surge a sombra, do calor sobre o frio, a condensação. Se as coisas surgem do desequilíbrio entre dois opostos, é natural deduzirmos que, quando estes entram em equilíbrio, determinam o extravio daquilo que antes existia. Anaximandro nomeou tal processo como expiação, ou seja, a corrupção e a morte se dão pela redenção daquela injustiça originária. O filósofo ainda enxerga, como seu mestre, que a concepção de Deus e o seu princípio se sobrepõem. Deus é então infinito, não nasce nem perece. Se tudo que constitui a realidade é expressão de tal princípio divino, os mundos, por sua vez, tornam-se deuses e, portanto, são infinitos. Sua infinitude está no fato de estarem num ciclo de nascer, existir e morrer, da mesma maneira que coexistem com uma gama infinita de outros mundos, que também nascem e morrem. Além disso, Anaximandro antecede anos de pesquisa com sua hipótese para a gênese do cosmo. De forma cíclica, o nosso mundo surge a partir da geração dos dois contrários fundamentais, o frio, de natureza líquida, e o calor, na forma de um fogo. Pela transformação parcial do frio pelo calor, ocorre a formação de ar. O fogo, então, se divide em três, originando o meio da lua, do sol e dos astros. A outra parte do frio, liquefeito, se dirige a cavidades da terra, constituindo os oceanos. O filósofo ainda supôs que a terra haveria uma forma cilíndrica e estaria suspensa no nada pela existência de um equilíbrio de forças, garantido pela igual distância entre todas as partes que compõem o universo. Ei, preste atenção, agora que vem a sacada incrível. Anaximandro explica que, por ação do Sol, os primeiros animais tomam forma a partir do elemento líquido. Ainda que de maneira turva e inocente, aqui se encontra a semente do pensamento que no futuro brota e coincide com a origem das espécies, as quais surgem a partir dos oceanos, assim como prevê a ciência atual. Isso é incrível, não é? E pensar que desde aquela época já existiam ideias precedentes de um raciocínio moderno. Finalizando a escola de Mileto, precisamos entender o pensamento paradigmático e divisor de águas de Anaxímenes de Mileto, que nasceu e viveu no decorrer do século VI a.C. Assim como seu amigo e antecessor Anaximandro, deixou um escrito em prosa chamado Sobre a Natureza, no qual aborda a questão do princípio. Além disso, pela tradição oral indireta e pelos escritos de Hipólito e Teofrasto, muitas informações permearam a antiguidade até a contemporaneidade. Subindo um degrau acima de seus colegas da escola de Mileto, Anaxímenes propôs a existência de um princípio cuja composição tem motivos mais lógicos e racionais. Para o filósofo, o princípio era infinito, mas não indefinido como o Apeiron. Anaxímenes propôs como sendo o ar infinito o princípio fundamental, isto é, uma substância aérea ilimitada que está em constante movimento. Assim como em nós há a alma, para o cosmos inteiro há o ar, que se sustenta e se governa, cujo sopro abarca todas as coisas. Em perene movimento, o ar é a causa da criação e destruição das coisas, as quais surgem a partir dele por meio de mudanças em sua densidade e aglomeração. Quando o ar se condensa, há a formação de água. Se ocorre uma maior aglomeração,
a água torna-se terra, e assim por diante. Por outro lado, quando o ar se rarefaz, forma-se o fogo. É como imaginar um tecido infinito que, quanto mais aglomerado ou mais distendido em certas regiões, dá forma às diferentes coisas que compõem a realidade, inclusive aos contrários que Anaximandro propôs anteriormente. Em honra a seus antecessores, Anaxímenes fornece uma visão que une todas as formas de pensamento vindas até então. O princípio é algo perene e infinito, que flui e preenche, ao passo que muda para formar as coisas. Tem-se então que a variação de tensão da realidade originária, isto é, do princípio, dá origem a todas as coisas. Assim, terminamos o pensamento da Escola de Mileto. No próximo vídeo aprenderemos sobre o pensamento de Heráclito, o qual dizia que ninguém se banha 2 vezes na água do mesmo rio. Interessante, não é? Ainda preciso dizer que o conteúdo desta série é baseado na coletânea de História da Filosofia de Giovanni Reale e Dario Antiseri. Inscreva-se no canal clicando no botão vermelho aí embaixo, caso queira receber os próximos vídeos na sua própria conta do YouTube. Não esqueça de avaliar o vídeo e compartilhar com seus amigos se gostou. Pela ciência no seu cotidiano, até mais!